pela primeira vez, Lula revelou ter tido uma conversa com o filho, tete a tete, o empresário Lulinha, após o nome dele ser mencionado e bem mencionado em investigações sobre o escândalo do INSS. Você se lembra, né? A informação é de que o careca do INSS, um dos principais fraudulentos desse escândalo, pagava uma mesada de R$300 mil ao filho do Lula e se referia ao filho do homem. Eu estou tendo encontros com o filho do homem, e fazia um gesto assim, o filho do homem, com 4 dedos na mão, segundo as informações, as investigações, as apurações, melhor dizendo. Vamos ouvir esse trecho de Lula falando sobre Lulinha e INSS. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei: olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Um homem puro, sério e verdadeiro orientando seu filho, né, Marina Helena? Ele não tem nem a menor ideia se Lulinha estava mesmo envolvido, está nesse escândalo até as tampas ou não. Inocência, né? Uma vez, né? Mente que nem sente. O pior é que a gente já viu esse filme. Sério mesmo, Lula, que você olhou no olho do seu filho e disse: olha, se você deve, você vai ter que pagar? Ah, a gente sabe que não. Por que então que o PT não deixou Lulinha ser convocado na CPMI do INSS? Simples. Se isso fosse verdade, por que o PT barra de todos os jeitos a convocação do Lulinha, hein, Luiz Inácio? Conta pra gente. Agora, o Lula, né, quando o filho dele foi investigado anteriormente ali, né, por seus negócios milionários do dia para noite, ele que trabalhava num zoológico e ficou multimilionário e foi investigado toda aquela questão da Game Corp, da Oi, né? Então a gente sabe de tudo que a Oi dependia do governo federal para várias aprovações, né? Além de receber um monte de dinheiro público subsidiado por nós. Então a gente sabe, a Oi que quebrou logo, né, depois. Então a gente viu ali que naquela época o Lulinha também foi investigado. E o que o Lula disse? Não tenho culpa do meu filho ser o Ronaldinho dos negócios, né? Então, a gente vê aí o Ronaldinho dos negócios metido até as tampas, mais uma vez, em mais um esquema. O careca do INSS, as acusações são gravíssimas, né? Uma pessoa deu declarações, um dos investigados ali, de que simplesmente ele recebia mesada de 300 mil do careca do INSS, mais milhões que ele teria recebido. A pessoa que se considera a best friend forever, né, tem tatuagem ali da ex-mulher do Lulinha. Então, assim, ele tá com tudo ali. Agora, por que a gente não pode ouvir? Outra coisa, fugiu, né? Não está mais no Brasil. Nem ele, nem o sócio. Veja bem, o sócio também foi para Portugal. Aliás, Portugal, em que tem várias viagens do Lulinha com o careca do INSS indo para Portugal. Ninguém aqui é trouxa, Lula. Essa que é a realidade. Agora, é pena que a gente não colocou o trecho inteiro, porque quando chega ali, depois que o Lula fala isso, a Daniela solta uma gargalhada sem fim e ela começa a falar: esse escândalo que passou por 4 governos, sério mesmo? Ninguém viu aquele gráfico de quando que explodiram, né, todas, de onde que de fato o roubo dos aposentados explodiu? Todo mundo viu, foi no governo Lula. A gente viu a tentativa do Bolsonaro de barrar tudo isso, que os sindicatos e os petistas não deixaram. Então, isso aí é tão evidente, mas ela faz questão de dar uma risada imensa. Inclusive, no portal lá, nessa hora, eles até colocam meio... Ela não aparece, vocês acreditam? Foge assim a imagem, você só consegue ouvir a gargalhada, você não consegue ver ela gargalhando. Então, é uma tristeza. Mas é isso que a Paula falou. Hoje, por conta da internet, a gente não cai mais nas lorotas do Lula, né? Esperamos que cada vez mais pessoas abram os olhos, né, para esse truque já bastante desgastado. Encontrei aqui na internet de 13 de janeiro de 26, na mira da Polícia Federal, Lulinha deixa o Brasil e retorna para Madrid, para a Espanha, onde tem casa, depois de ser citado em depoimento sobre supostos repasses. E aí
te trago esse ponto também que Marcília trouxe ontem em Oeste Sem Filtro, nosso colega aqui também, Paula Camacho, que falava, quem que não sabe quando está falando com um filho, né, que olha no olho, que você não fala, você fez isso, você já sabe no olho do seu filho se ele fez ou não, no ar que ele vai abrir a boca, antes dele conversar com você, você já sabe se ele está ou não envolvido, né? Um familiar seu, próximo a você, como é, no caso, Lula e Lulinha, mas ele disse que a Polícia Federal deve investigar, tudo muito bem investigado, tanto o Master quanto esse caso também, e ele como um bom homem inocente, se você, meu filho, vou sangrar, né, praticamente, mas você vai ter que dar suas satisfações. Eu sinto um pouco, aí é uma opinião totalmente pessoal, Paula, que o Lula já meio que assume que muito provavelmente vai ficar comprovado esse envolvimento de Lulinha e já tenta se descolar, né? Já tenta desde já falar que não sabia e que não pode responder pelas ações de um familiar, porque é ano de campanha, né? Olha, Adri, o envolvimento do Lulinha, ele deve ser muito evidente, muito mais do que as notícias estão dando. Por quê? Para o chefe da Polícia Federal falar numa entrevista que, infelizmente, há indícios de envolvimento, é porque não deve ser coisa pequena. Se fosse um negocinho pequenininho, se fosse só uma coisinha ali, pouquinha, ele não falaria isso. Deve ser, porque deve ter indícios grandes que ainda não foi falado, porque senão ele não falaria isso. Para mim é muito claro. E também o ministro André Mendonça cobrou explicações da PF porque não está andando as investigações em relação ao Lulinha. Por exemplo, por que não pediram o passaporte dele? Por quê? Se tem indícios que ele recebia uma mesada de 300 mil por mês, já tinha recebido ali possivelmente também 25 milhões, por que o passaporte dele não foi apreendido? Cadê a explicação? Até agora não teve. Então, para onde que está indo essa investigação? Por que ele não foi, por que não permitiram ser convocado? Se o Lula falou que ele deve ser investigado se tiver alguma coisa envolvida, permita que seu filho vá na CPMI do INSS, que ele dê explicações, que ele mostre que ele não tem nada a ver com isso, que ele é uma pessoa íntegra. Prove isso. Porque se estão impedindo o comparecimento do Lulinha, pode ser que ele tenha alguma coisa que queira esconder. Se ele está totalmente limpo, vá lá, Lulinha, mostre que você é limpo e leve também a sua amiga de alma, da sua esposa, a Roberta Luxinger, que também poderia explicar muitas coisas sobre esse envolvimento. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.